Saudações, Alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 396. Eu sou o Guilherme, eu tô aqui com a Ana, com o Gibson e com o Dudu, o time completo aqui na Irmandade para falar dessa semana terrível pro Coringão. Ao contrário do Timão, que nunca tá completo. Que nunca tá completo. E vocês estão escutando, a gente não estão vendo, mas a Ana tá bronzeada, né, Ana? Foi boa o seu período aí de férias. Encontrou algum jogador do Corinthians aqui naquele resort que você foi passear, não? Não foi um resort, mas não encontrei nenhum jogador do Corinthians, porque teoricamente eles não estão de férias, né? Se tivesse encontrado, eu tinha quebrado ele, né, Ana? Fala aí, tinha quebrado o cara, né? É, pelo menos tinha falado, pô, faz alguma coisa aí, né? Tipo, porque eu não tenho tamanho pra quebrar ninguém, né? Mas... Chega por trás, já dá na canela. O Fagner é pequenininho também, mas provoca dor em muita gente, dá pra... Exato. Mas infelizmente... Tá fazendo falta ele. Nos dois sentidos, né? É, nos dois. Bom, meus amigos, vamos falar então dessa semana do Coringão. Muita coisa aconteceu e uma coisa acabou de acontecer aqui no Twitter. Estão falando o seguinte: torcedor do Cruzeiro, a gente está gravando esse podcast logo depois da partida, né, do Cruzeiro-Corinthians. Torcedor do Cruzeiro vai à polícia e diz que recebeu soco na cara de presidente do Corinthians. João Daniel afirma que levou um soco na cara de Augusto Melo, presidente do Corinthians, durante o jogo. A defesa do Coringão se posicionou logo em seguida e falando que neste domingo, dia 7, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote no estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de seguranças do clube interviu para proteger o presidente e outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. É isso, não tem minuto que não sai notícia ruim do Coringão. Acabou de sair aqui a notícia, a gente está começando a gravação desse podcast, saiu 4 minutos atrás no X, no Twitter. Também. Os caras já ganharam em campo de 3-0. Vai embora pra casa contente, pô. Eu não tô defendendo ninguém. Mas você vai lá xingar o presidente, nem é um rival assim, nossa. Pelo amor de Deus, eu não tô defendendo, porque eu sou contra se realmente ele deu um soco na cara de alguém, sou totalmente contra, né? Porque aí realmente nós estamos parecendo que o Andrés deve ter razão, nós estamos virando filial do Flamengo mesmo. Os caras também têm que ter um pouco de noção, né? Ganhou, vai pra casa, comemora, né? Não fica enchendo o saco dos outros. Notícia surreal, parece, né? Justamente porque o time deles ganhou, jogou muito melhor, mereceu ganhar, não tem discussão nenhuma nesse sentido. E brigar com o presidente do Corinthians, isso é sacanagem, né? A gente quer bater no presidente do Corinthians, não quer que os outros batam no nosso presidente. A gente mesmo que tá a fim de dar uns socos na cara dele, não terceirizar isso para as outras torcidas, né, Gibson? Mas, enfim, mais confusão aí pro Coringão, né? Ultimamente é só coluna policial ou coluna judicial, né? Ou é dívida pra pagar, ou é treta com a justiça, mas tá difícil. Sem contar em campo, né? Não vou nem entrar em campo, que nem vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, porque em campo tá tudo bem, né? Mas não tem um dia que não veio uma notícia e fala, puta que pariu, lá vem, né? Tá complicado. Isso aí a gente precisaria apurar primeiro, né? Que nem você falou, pra ver o que aconteceu. Mas eu tô com a Ana, vai embora, sabe que o time ganhou a situação. Bom, tem que ser investigado. O torcedor está falando que foi agredido. O Augusto Melo tá falando que se defendeu no momento de agressão. Tudo muito estranho. Como está sendo esse ano do Corinthians aí, nessa presença do Augusto Melo. Enfim, essa semana o Corinthians começou perdendo, né, do 100 Mundial, 2-0. Depois teve aquela vitória nos últimos minutos contra o Vitória, enfim, na Neoquímica Arena, 3-2. E agora acabou de perder do Cruzeiro 3-0. O Corinthians levou nada menos do que 7 gols essa semana. É isso mesmo, 7 gols essa semana. A vitória veio ali no final da partida. O Corinthians esteve na frente 2 vezes. Levou o empate 2 vezes e, enfim, conseguiu a vitória lá com um gol do Giovani nos últimos minutos. Logo em seguida da partida de segunda-feira contra o 100 Mundial, aconteceu a demissão do Tonhão. E desde então, vai completar uma semana, portanto, amanhã, né? Estamos sem treinador. Os boatos dizem que o Carille e o Ramon Dias, que era do Vasco, Carille hoje no Santos, né?
são os mais cotados aí para assumir, mas enfim, no caso do Carille, existe uma multa e tem aquela confusão toda com o time japonês, que ele saiu, enfim, que o Corinthians inclusive já passou por isso com o Jô, né, e teve que pagar uma multa para o time japonês. É algo que tem que ser resolvido e ainda tem a multa com o próprio Santos. No caso do Ramon Dias tem uma confusão com o Vasco, que o treinador diz que foi demitido, o Vasco diz que ele se demitiu e ninguém tira o nome dele do bid. Os dois que estão brigando ali por uma multa, acho que são 20 milhões, sei lá quantos milhões que estão ali para resolver. O fato Você vê que o Vasco tá pior que a gente, eles não sabem nem se eles demitiram, se o cara pediu demissão. Por descontratar, ele precisa sair do bid do Vasco. Tem enfim, uma confusão aí. Não dá para contratar um treinador tranquilo, né? Tem que ser sempre alguma coisa ali. Enfim, Ana, você quer falar do jogo? Você quer falar da semana? Qual polêmica aí você quer começar, por favor? Sinceridade, eu sei que eu vou falar um pouco polêmico, mas eu não acho que os 3-0 hoje refletiram exatamente o que deveria ter sido o jogo. O jogo de hoje eu vi um pouco mais de aproximação ali do lado direito, do lado esquerdo, porque com o Antônio Oliveira, pra mim era joga no Wesley se vira. Hoje eu vi um pouco mais que isso, né? O Corinthians, apesar de ter perdido pior do que na época que estava com o Antônio Oliveira, a gente já falou aqui 500 vezes, eu, o Dudu e o Gibson, tem que jogar no 4-4-2, não adianta jogar com um só cobrindo o meio de campo. E parece que todos os técnicos do Corinthians querem fazer isso. Até o relógio do Gibson já sabe que só o Ranieri não consegue marcar ali no meio de campo, né? Então, assim, fica aberto, fica exposto. E nós ficamos dependendo de milagre de goleiro, que agora nós não temos mais um goleiro milagreiro. Não tô culpando o Donelli em nada. Mas, infelizmente, ele é um goleiro, na minha opinião, de categoria inferior ao Cássio e ao Carlos Miguel. Então, nós não podemos ficar dependendo tanto do milagre dele. Nós temos que ter um sistema defensivo mais encorpado. E isso não acontece no Corinthians. Para mim, deveria se contratar um treinador urgente. Eu sei que tem o problema da multa do Carille e eu sei que tem o problema da multa do Ramon Dias. Mas não são os únicos no mundo, né? Vamos correr atrás de outros treinadores que a gente está precisando urgente. E daqui a pouco vai estar difícil para nós nos salvarmos aí. Você vê que outros times de melhor expressão estão arrancando vitórias. E a gente patinando. Então, eu acho que essa diretoria aí teria que se fixar mais em procurar treinador, em procurar reforços, do que ficar discutindo com um torcedor de outra agremiação. E aí, Gibson, o que você pode falar aí dessa semana, desses resultados da semana do Coringão? Essa confusão toda com o treinador? Olha, eu acho que tá tudo errado. Para começo de conversa, eu acho que a saída do Antônio Oliveira não vai resolver nada. Zero. Eu não vejo alguém arrumando esse time, exceto que mude o esquema tático, como a gente estava falando. Vou jogar um 4-4-2, ou jogar um 4-5-1, botar um na frente e ganhar meio de campo. Né? É fechar a casinha mesmo. Tipo, vamos jogar por 1-0. Agora, querer jogar futebol moderno com esse time, querer ir pra cima, jogar aberto de igual para igual com quem? Vão perder, né? Eu acho que assim, depende de quem chegar agora, ou muda o jeito de jogar, ou a gente tá ferrado. E vai ter que contar muito, assim, mas com muito cuidado de quem for contratar agora. Não vai precisar contratar e vai precisar contratar sério. Se não contratar pelo menos uns 3 jogadores parrudo, daquele que entra em campo e muda o jogo, se não tiver pelo menos uns 3 desse, bicho, Série B tá logo ali, né? Não tá difícil, não. E assim, você tá falando do Carille, vai jogar B. Essa diretoria é tão covarde. Se o Carille vier agora e por alguma razão daqui a meia dúzia de jogos, 8 jogos, o time continuar nessa mesma draga, vão mandar ele embora e vão trazer outro técnico. Vão achar o mágico de Oz que vai resolver. Não, ninguém vai resolver, cara. O time tá fraco, o time tá ruim, tá desconcentrado, eu não vou dizer desmotivado porque o time tá correndo. Mas eu acho que assim, só demitir o treinador depois de um clássico não vai adiantar absolutamente nada. Se essas contratações do meio do ano não forem muito sérias, e não chegar um cara que realmente resolve fechar a casinha e jogar sério, porque senão o cara tá muito fodido. E você, Dudu, seus pitacos aí sobre essa semana, os resultados e essa confusão de treinadores aí? Para mim, o problema do Corinthians, além do técnico que não conseguiu, o Tonhão não estava conseguindo tirar muito do elenco, do esquema tático, a diretoria tá errando de certas formas, mas o Corinthians tá com um problema mental. Ele desaba em campo quando toma um gol. O Corinthians sentiu bom, hoje foram muitos erros individuais, isso atrapalha demais. A gente sabe que tá faltando um técnico, porque na próxima partida ainda é esse time. Por mais que venham algumas contratações, que por enquanto foi só o goleiro que tá certo,
né? E não vai adiantar muita coisa o goleiro, o que a gente precisa agora. É esse time. Pro jogo contra o Vasco é esse time. Sem o Garro. Ah, sim, ainda sem o Garro, exatamente. Sem o Garro ainda, com o terceiro amarelo. Mas o que eu tava falando é esse plantel. Então vai ser complicado. Precisa começar a pontuar. Os times que estão teoricamente na nossa frente, como a Ana bem lembrou, que teoricamente vão brigar com a gente, estão pontuando. E o Corinthians está ficando para trás. O Corinthians precisa pontuar toda a partida. Esse é o negócio. O Corinthians precisa pontuar toda a partida. Todo ponto conta agora pro Corinthians e é esse modo que a gente tem que entrar. Sem dúvida nenhuma, o Corinthians precisa dar uns passos para trás e fechar a casinha e jogar nesse esquema de que agora vamos sair dessa, entendeu? Do jeito que for. E aí tem que tirar os jogadores que não marcam bem. E são vários que não marcam bem, o que é um problema pro Corinthians. Enfim, a gente tá vendo mais minutos do Rian agora com o Rafael Larúcia, que não tava jogando com o Tonhão. Mas já estavam falando que iam emprestar o Rian. O Corinthians tem 3 volantes, vai emprestar um. Era ele, o Bidon e o Ranieri. Quer dizer, não tem outro. Agora parece que vai contratar, mas mesmo assim, né? O Corinthians não pode abrir mão de jogadores. E essa semana já perdeu 2 ali, né? Que quiseram sair. Mas o Corinthians não pode abrir mão de nenhum jogador. Nessa janela o Corinthians precisa contratar e não pode sair mais ninguém. E o Corinthians não pode passar esse tempo todo que está no zona de rebaixamento sem treinador, né? É um absurdo o que está acontecendo com o Corinthians. O Tonhão estava balançando fazia muito tempo. E o Corinthians começa a se mexer para ir no mercado, entender. Depois de que mandaram o cara embora, e aí não age rápido. Quer dizer, está atrás de 2 treinadores que estão com problemas... que tem problemas burocráticos para serem resolvidos. Eu até acho que o Carille é uma opção interessante, é um cara que tem história no clube. Beleza, mas ele não vale a multa que estão querendo pagar para ele, ele não vale o salário que estão querendo pagar para ele, e nem o tempo de contrato que estão querendo dar para ele, que está sendo falado aí, né? Enfim, lembrando que normalmente esses contratos têm a multa... Depende do tempo do contrato também, né? Tem essa variação. Isso que eu ia falar, porque daqui a pouco eu mando o cara embora de novo, mas tem que pagar mas não sei quanto pra ele, enfim. Assim, olhando tudo isso, o Carille já não me parece ser mais uma boa opção, né? Financeiramente pro clube. Talvez tecnicamente fosse a melhor, mas ele não tá disponível, entendeu? Ele vai ficar esperando o time da Baixada lá mandar o cara embora. Existem muitas coisas interessantes acontecendo no Augusto, mas eu acho que o futebol e esses detalhes estão apagando essas coisas, estão varrendo essas coisas que ele pode estar fazendo de interessantes. Eu acho que ele tem que ficar de olho. Enfim, mas eu acho um absurdo o Corinthians estar esperando tanto tempo para um Carille, né? Vamos ler uns comentários aqui, o pessoal comentando bastante nessa live. Everton Russo, está acontecendo alguma coisa? O carro na saída chegou a falar que não é melhor não comentar certas coisas para não dar mais problema pro elenco. Será que tá rachado? Não vejo o elenco rachado, não. Acho que enfim, acho que no campo... Tem jogador ruim demais, né? Ô Gui, você não acha que pode ter um problema nesse elenco, sim? Veja bem, eu acho que, tipo, se esse elenco tivesse todo imbuído... Eles são ruins, tá? Mas eles tivessem imbuídos todos em tentar tirar o Corinthians dessa situação, não teria acontecido o que aconteceu essa semana com o Mosquito e Arthur Souza. Vamos falar disso agora, Ana, então. Mas eu acho que... Enfim, cada jogador é um jogador, né? É difícil falar de um elenco inteiro... Mas a gente está vendo várias saídas e para mim me surpreenderam as saídas tanto do Mosquito quanto do Arthur, que entraram aí na justiça pedindo a rescisão dos contratos deles por falta de pagamento do FGTS, né? Foram 3 meses sem pagar FGTS. A gente tem que falar de início que o Corinthians está errado, que devia ter sido pago o FGTS em dia, como todo trabalhador deve receber o FGTS em dia, ser depositado e tudo mais. Mas o Mosquito e o Arthur ficaram mais de 40 meses sem receber FGTS durante a gestão passada. Não entraram na justiça, não pediram a rescisão do contrato. Agora, depois que o Augusto de Melo acertou todos esses meses atrasados no começo do ano, e agora ficou 3 meses sem pagar, eles entram. Quer dizer, me parece uma medida muito mais contra a diretoria do que por não receber FGTS. E, de novo, o Corinthians devia pagar em dia. Na gestão passada, não pagaram. Por que eles não podem esperar mais... Daqui a 3, 4 dias, abre a janela, né? Se eles batessem lá na porta do Augusto e falassem, me negocia, já cansei com isso aqui. Como saiu o Cássio, saiu o Paulinho, tá saindo... Eles seriam negociados, imagino, né? Ninguém ia segurar eles.
Eles saindo dessa forma, eles prejudicam o Corinthians, né? Que não vai poder negociá-los, não vai poder receber nada por isso. Você quer falar um pouco mais, Ana, dessa situação do Arthur e do... Você acha que isso é um sinal de que tem um racha no elenco? Não, eu não estou dizendo um racha no elenco. Estou dizendo que o elenco não está propriamente unido. Eu não estou falando de briga entre eles. Eu desconheço briga entre jogadores. Mas talvez nem todo mundo do elenco esteja realmente unido pensando pró-Corinthians. Pensando na instituição. Pensando na torcida que representa. Só para ainda complementar aquilo que você disse, não só eles podiam ter... Mas como recentemente eles renovaram o contrato com o Corinthians. Isso faz com que obrigue o Corinthians a pagar o contrato todo, né? Por que na hora da renegociação falou, não vou renovar, vocês estão atrasados 40 meses de coisa, não quero renovar, eu vou sair livre no final do contrato e vocês não têm nada para fazer porque vocês estão me devendo FGTS. E depois na justiça nós vamos ver o que acontece. Não, eles renovaram o contrato para que o Corinthians tenha que pagar ainda o contrato inteiro, se o Corinthians perder. Então, isso ainda me cheira pior, né, do que é. Então, para mim, não estou falando de briga, não estou falando, o Garro é brigado com o Coronado, nada disso. Eu estou falando que talvez o Corinthians não esteja um elenco unido em pró do Corinthians. Eu acho que se eu fosse o Augusto, ou o Soldado, eu não sei quem deveria ser nesse momento, tá? Eu juntaria o elenco e falar, quem quer sair? Agora a janela está aberta. Quem não quer salvar o Corinthians nesse momento? Quem não está contente? Nós vamos negociar agora, nós vamos facilitar a saída agora, mas sai agora. Não faça palhaçada depois. E você, Dudu, como é que você viu aí essa questão do Mosquito e do Arthur? Eu lembro, e vários podcasts, eu e você defendendo a entrada do Arthur, não, a gente quer ver o moleque, vamos botar um moleque. Enfim, eu me senti bem traído. Eu sei que ele não deve ter escutado nenhuma vez que a gente falou isso, mas, enfim, eu me senti traído aí pelo Arthur nessa situação, né? Um garoto. A questão pra mim passa a ser quem tá assessorando eles. O porquê disso? Quem tá assessorando? O que chateia mais no caso, que nem você perguntou do Arthur, o Mosquito ainda um pouco mais de rodagem no futebol, o Arthur, moleque. Ele vai sair agora sim do Corinthians? Ele tem todo esse mercado? Eu gostaria de entender o porquê que eles fizeram isso, mas acho que a gente tá tão perdido quanto eles. E aí a justiça ainda dá ganho de causa pro Corinthians, né, por enquanto. E aí eles vão ficar no elenco, não querendo ficar no clube, sabe? O Corinthians estão fazendo uma palhaçada, tá ficando um circo lá o Corinthians. Tiveram que quitar lá o FGTS, porque estavam correndo risco, né, que foi falado, que provavelmente outros poderiam entrar. E eu acho que é nesse aspecto que a Ana tá falando, dessa união, sabe, do pessoal tá imbuído, que nem ela comentou, pra tentar pelo menos tirar o Corinthians da zona do rebaixamento. Pô, esperou até agora. Então, eu só fico chateado porque assim, até botava um pouco mais de fé no Mosquito, acho que gostei quando ele fez o gol no Clássico, tava precisando, mas fico, que nem você falou, muito mais chateado pelo Arthur, que a gente sempre pediu uma oportunidade pra ele, não teve, e agora que ele poderia ter, também não tem mais clima pra ele continuar. E que nem a Ana falou, a janela abre agora quarta-feira, procurem outro clube, porque não dá mais pra jogar no Corinthians. Bom, quem dizer que tava esperando isso tá sendo o Chico Xavier, né? Porque ninguém antecipou essa, né? Pegou todo mundo de surpresa. Eu tenho a impressão de que, assim, do Arthur, pra mim, tem um lance que assim, ele achou que não tá tendo oportunidade, ele tá querendo sair fora mesmo e achar um time pra ele jogar, enfim. Agora, o Mosquito vira e mexe e entra, né? Ele joga, sei lá, fez o gol. Então, pra mim, tem mais alguma coisa aí por trás dessa história do Mosquito que a gente não tá sabendo. Porque, assim, só o ato em si não faz sentido. É muita burrice. E ainda mais, pô, aí vai lá e a justiça vai dar ganho pro Corinthians porque, pô, a data lá tava errada, não é a data que ele tá achando que, sabe? Ou ele foi bizarramente mal assessorado, assim, mas... E agora, tá queimado com a torcida, não vai jogar no clube mais, vai ficar escanteado até ser vendido, negociado, e se não for essa janela, vai ficar escanteado até o fim do ano. E a gente não tá podendo ficar pagando jogador pra ficar escanteado, a gente tá pagando jogador pra jogar a bola, tá precisando de gente que jogue, enfim. Né? Enfim, começa a rolar esses boatos de que o Corinthians vai oferecer pro Santos pra fazer um toma lá da cá no Carille, enfim. Se ele não conseguir, cara, ele tá fudido, vai ficar um semestre sem jogar escanteado lá treinando na academia do clube. É uma atitude muito idiota, né? Enfim, no momento que a gente tá precisando, enfim, ele pode não ser um jogador brilhante, mas, porra, é uma opção que a gente tinha. É uma opção a menos pra jogar agora.
Me surpreendeu demais essa atitude tanto do Mosquito quanto do Arthur. O Mosquito, ele tinha crédito com a torcida, né? O Mosquito, ele se machucou, a torcida pedia para ele voltar, queria que ele voltasse logo. Ele era um jogador que tem uma característica, enfim, que a gente até comentou aqui muitos tempos atrás, né, de ele fazer gols que valiam vitórias para o Corinthians ou valia pontos para o Corinthians. O Mosquito marcava um gol, era o gol do Mosquito que a gente empatava ou que a gente conseguia ganhar. Enfim, ele tinha crédito com a torcida. Agora isso jogou tudo por água abaixo, né? Acho que os jogadores às vezes têm dificuldade de entender que o ganho dele não é só o financeiro, não é só o dinheiro na conta, né? Tem a fama que vem junto e que isso vale muito. Especialmente pro torcedor e vale muito pro jogador também, né? Não faz o menor sentido pra mim ele entrar por causa do FGTS, né? Porque se fosse de salário atrasado, putz, tô 6 meses sem receber, a torcida ia falar, meu, que diretoria horrível, que, né? A torcida ia estar mais do lado do Mosquito do que do lado do Augusto. E essa diretoria, como eu falei, o Augusto tá se complicando em umas coisas, mas ela tem acertado, quer dizer, os salários, o FGTS, tudo que estava muito atrasado, eles estão conseguindo deixar menos atrasado. Eles estão conseguindo pagar muito mais próximos da data. Isso é o que está sendo falado. Isso foi elogiado, inclusive, na saída do Cássio. Enfim, o Paulinho falou isso também. E nem isso o Mosquito e o Arthur têm capacidade de falar, não, eles estão fazendo alguma coisa, vamos esperar a janela e tudo mais. Para mim é um absurdo o Mosquito tá entrando na justiça dessa maneira. Para mim ele perdeu todo o crédito que ele tinha. E não era tanto assim, mas ele perdeu completamente. E, enfim... Fica escanteado e que vai jogar mal em outro clube. E o caso do Mosquito, ele já fez, né? Mais das 6 partidas do Brasileiro. Então ele não pode ir para um time de Série A. Ainda tem isso? Eu nem sabia, não fiz a conta das partidas dele. Tá aí o Dudu informando aí. Então, ele quer ir pra Série B mesmo, quer ir pra jogar no Santos, pelo jeito. Nessas 2 últimas partidas, já que o Corinthians está sem treinador aí nessa confusão, foi comandado pelo Rafael Larúcia. Treinador de 39 anos, que foi contratado esse ano para o Sub-17. Ele está, então, aí 5 meses no clube, onde no Sub-17 ele teve 13 vitórias em 17 partidas. A demissão do Danilo, recentemente, ele foi promovido para o Sub-20. E acabou agora tendo que assumir aí essa bucha esses 2 últimos jogos pelo Coringão. Espero que ele não faça o terceiro, espero que ele chegue um treinador aí logo mais. Ele tem passagens pelo Júnior do Flamengo de Guarulhos e pelo Avaí. Ele foi treinador do Avaí nessa Copa São Paulo desse ano. O que você achou dessas 2 partidas dele aí, Gibson? Será, pra mim foi bem mais do mesmo. A única coisa assim foi não entrar o Pedro Raul, pelo menos. Eu não sei por que o Portuga insistia no Pedro Raul, qual era o crédito que o Pedro Raul tinha com ele, mas Pedro Raul não dá, então tinha um pouco mais da molecada. Mas fora isso, foi o mesmo esquema. Jogamos de novo no 4-3-3, mesma coisa. Não quis inventar, porque ele vai inventar moda ali. Apesar de que no lugar dele, ele teria... Assim, é o cara que mais pode inventar agora, porque ele não tem ônus nenhum. Ele tá ali como tampão. Se ele quisesse inventar, botar o time sem atacante, botar todo mundo no meio de campo, ele podia testar e ninguém falar o quê? O cara é um tampão, velho. O problema da diretoria é que não contratou um técnico, né? Demitiu um sem ter outro engatilhado. Demite pra livrar a própria cara e não tem um técnico pra entrar no lugar. Sei lá, pra mim o resultado dessa semana dependeu dele, assim, não foi ele. Tanto a gente ter vencido o jogo contra o Vitória, quanto ter perdido hoje esse 3-0, enfim. Sei lá, pra mim não muda. 6 por meia dúzia. Todo respeito ao Larúcia, o Corinthians precisa tomar um rumo. Precisa tomar um rumo logo, né? Enfim, o Larúcia tá pra sair, enfim, tá pra sair não, tá pra voltar pro cargo dele, né? Voltar pro sub-20, agora que ele foi recentemente promovido, já com a saída do Danilo. Mas tem alguém que foi contratado pra ficar. E aí um cara novo, um cara que não existia no Coringão e que agora tá sendo implementado justamente depois daquela consultoria da Ernst Young que indicou a contratação de um CEO. E o Corinthians trouxe essa semana, apresentou o Fred Luz. E quem é Fred Luz? Fred Luz é carioca, tem 70 anos, formado em engenharia. Ele entrou para o futebol em 2013, justamente quando foi contratado pelo Bandeira de Melo, quando era presidente dos Urubus lá, e trabalhou reequilibrando as contas do time carioca, né? Em 2015 ganhou um prêmio de melhor CEO do futebol brasileiro. Nem sabia que existia esse prêmio, mas ele ganhou em 2015.
ficou lá nos Urubus Cariocas por 5 anos. Saindo em 2018, foi trabalhar na campanha do Amoedo para presidente do Brasil, né? Em 2018, pelo Partido Novo, né? Foi candidato a prefeito no Rio de Janeiro em 2020 pelo Partido Novo, recebeu apenas 46 mil votos, ficando em 9º lugar. É sócio de uma empresa Alvarez e Marçal, é uma empresa que ajudou na SAF do Cruzeiro, ajudou no Curitiba e ajudou na construção da Liga Forte União, que é a liga que o Corinthians assinou os contratos de TV. Enfim, Gibson, você que é o nosso homem da economia, o Fred Luz vai ter muito trabalho, né? Olha, trabalho ele obviamente vai ter, porque tem o tamanho do buraco lá para tapar o Corinthians não é pequeno. Mas se você pegar de um ano e pouco para cá, isso já começou com o último mandato do Willian, e agora a impressão é que o Augusto Belo intensificou isso. O faturamento do Corinthians cresceu bastante, batendo aí por causa de bilhão, passando até de bilhão. E o próprio contratado nosso novo CEO aí já falou que, olha, a circunstância que ele tá pegando o Corinthians não é tão ruim quanto ele pegou o Flamengo lá em 2013. Aqui a gente tá com mais receita, enfim. Agora, ele fala que o processo é lento, enfim, já deixou claro, não é uma coisa para hoje, para esse ano, para o ano que vem. Você tem que ir arrumando a casa, né? Metade do trabalho dele, eu imagino, né? E que é um grande problema da dívida atual do Corinthians, né? A gente já falou até sobre isso aqui várias vezes, é que uma boa parte dessa dívida bilionária é de curto prazo, né? E isso enforca completamente qualquer ação de planejamento ou de sanear finanças do clube. Se essas dívidas forem renegociadas para médio e longo prazo, com juros baixos, isso deixa de ser um problema, deixa de sufocar o clube. Porque é muito fácil, o clube tem capacidade de solver essas dívidas, de pagar isso. Mas não dá para pagar tudo em curto prazo, é impossível. Então, enquanto não trocar esse perfil da dívida do clube, a gente não vai sair desse buraco que a gente tá financeiro. Agora, dito isso, eu tava torcendo, enfim, para eles contratarem esse CEO, que eu acho que é a melhor saída que a gente tem no momento. Você coloca um nível de profissionalismo maior na administração do clube, quando você coloca um CEO. Ele não tá ali para contratar jogador. Ele não tá ali para gerar o departamento de futebol. Ele tá ali para tratar aquilo como uma empresa, o que é, e nunca foi tratado como empresa, sempre foi tratado como o clubezinho, onde, tá apertado, pega um empréstimo lá, deixa devendo, não paga. Vai acabar com isso lá. E assim, acabar com isso é cortar uma cultura que rola há décadas no clube. Então assim, é um processo que dói. Vai doer na cara do Corinthians fazer isso. Assim como doeu na época pros Urubus fazerem o que eles fizeram lá na década passada. Mas estão colhendo os frutos agora, né? Se não faz isso nunca, a gente nunca também vai poder colher frutos. Então, para mim, essa contratação do CEO é o primeiro passo, e um passo importante para essa recuperação financeira, para a reordenação financeira do clube. Mas isso não vai resolver nosso problema de estar na zona de rebaixamento desse ano. Esse é outro. Isso a gente está ferrado de qualquer maneira, tem que resolver. Isso é Augusto Melo, com os diretores dele, tem que ir lá atrás e correr atrás do que precisa fazer. Mas do ponto de vista administrativo, eu acho que foi uma baita contratação. Eu fiquei feliz dele ter aceitado a indicação que a consultoria deu para ele na época. Enfim, Ana, você acha que vai dar certo esse cara? Porque também ele tem que ficar, né? Não adianta ser que nem treinador que a gente troca a cada meio semestre aí. Olha, eu realmente espero que dê certo, né? Eu realmente espero que ele faça tudo que o Gibson falou que ele teria que fazer, né? Que seria a função dele, renegociamento de dívidas e tal. Lógico que a gente sabe que ele tem limites, né? Que nem tudo ele vai conseguir fazer, mas o máximo que ele conseguir tentar para nos ajudar, tá bom. Agora, eu acho que também não é um cargo que a gente tenha que ficar mexendo muitas vezes, né? Tipo, o treinador, ele é mais exposto, né? A gente vai ver o resultado em campo. Agora, se ele fizer o arroz com feijão ali, eu acho que não tem por que ficar trocando e ele tem que trabalhar ali. E sem pressão, eu não vejo por que pressionar o CEO nesse momento. Não, eu digo que ele tem que conseguir ficar porque nesse começo de ano, apesar de poucos meses do Augusto Melo, vários diretores saíram também, alegando justamente que não tinham liberdade para fazer os planos que eles tinham conversado com o Augusto Melo, né? Estavam todo mundo passando
Marcelo Mariano, era isso o nome do cara? O assistente do presidente. E o presidente, eles pararam de ter contato com o presidente e estavam sendo passados para baixo por esse Marcelo Mariano. E um CEO não pode, de maneira nenhuma, ser passado para trás dessa forma. É o que a gente espera que não aconteça com o Fred Luz, e que o Augusto Melo mostra que está fazendo um trabalho sério ali nessa reorganização do Corinthians, né, Dudu? Verdade, vamos deixar o rapaz trabalhar. Espero que ele faça aquilo que ele foi contratado para fazer, que realmente nesse sentido tenha carta branca, né? Carta branca para que ele responda exatamente direto ao presidente, não tem que ficar dando explicações para outros departamentos. Nesse aspecto, eu acho que o Augusto acertou. Demorou, mas acertou. Espero que dê certo, porque o Corinthians é uma máquina de fazer dinheiro, precisa começar a fazer mais do que gastar, para poder sanar as dívidas e entrar muito naquilo que o Gibson falou. Vamos deixar ele trabalhar para que a gente possa finalizar o ano. Não vai ser tranquilo, mas de uma forma menos tensa, e que a gente possa ter um 25 melhor. E nessa reformulação aí da parte financeira e administrativa do Corinthians também chegou o novo diretor financeiro. O Corinthians estava sem um diretor financeiro desde a saída do Rosalá, lá já tinha quase um mês que o Corinthians estava sem diretor financeiro. É o Pedro Silveira. Ele é sócio de um grupo que chama Alife Nino, gerencia negócios de bares e restaurantes, fez carreira no mercado financeiro, trabalhou na XP Investimentos durante muito tempo. Enfim, é desse mercado financeiro, e ele recebeu muitos elogios do próprio Rosalá, né? O Rosalá, depois que saiu, deu entrevistas, existia essa ideia de contratar o Pedro Silveira. Ele falou, é um cara muito bom, seria ótimo que o Augusto fosse atrás dele e conseguisse se contratar, desde que ele tivesse liberdade, coisa que o próprio Rosalá não teve. Como é que você viu isso aí, Gibson? Você que é o homem das finanças aí de novo. Eu senti muito essa saída do Rosalá, porque me parecia ser um cara muito sério. E o fato dele estar dando o aval em cima desse novo nome, me enche de esperança. Enfim, de que possa ser feito um trabalho bem feito. Agora, eu tenho que esperar pra ver, né? A gente só vai saber isso aqui, mas, sei lá, o Rosalá ficou o quê? Um semestre, nem isso? Nem isso, né? Enfim, vamos ter que esperar até o fim do ano pra ter uma ideia do que vai acontecer efetivamente, né? Acho que agora, assim, ele tá sendo elogiado, mas vamos ver como vai ser o trabalho. Eu ia falar da Liga Forte União e do contrato de TV, mas vamos deixar isso pro podcast que vem, que a gente já tá falando bastante de outros assuntos. O caso Vai de Bet teve, enfim, a investigação do caso foi prorrogada, né? Eles tinham 30 dias para apresentar o caso, o delegado lá pediu uma prorrogação, então ele ganhou mais 30 dias. O que estão sendo falado agora é que o Augusto Melo e o Sérgio Moura devem ser chamados para depor, enfim, para tentar explicar um pouco o caso, que continua em andamento, né? A gente vai continuar acompanhando, né? Sim, o ideal é que não tivesse esse atraso, né? O ideal é que a gente conseguisse resolver o mais rápido possível, né? Que a gente tenha uma posição, se essa diretoria é confiável ou não, porque eu acho que isso talvez esteja atrapalhando alguma negociação por um outro patrocínio master, né? Porque nós estamos sem também ainda, né? Então eu acho que teria que resolver isso o mais rápido possível para mostrar se essa diretoria é culpada ou não é, porque se ela for culpada, pode ser um caso de impeachment, né? Se ele for culpado. E se ele não for culpado, né? Nós estaremos livre, e talvez mais empresas queiram negociar com a gente, né? Lembrando que eles a praxe, né? Eles estão envolvidos no pagamento da empresa de rede social. O caso todo surgiu porque é uma notícia do Corinthians envolvendo o tamanho do clube. É normal eles serem chamados. O Sérgio Moura foi quem trouxe o contrato, enfim. Então eles têm que ser chamados para depor. E vamos entender aí o que estava acontecendo. Mas já se sabe, por exemplo, que o Augusto Melo e o Corinthians já tinha sido informado sobre a existência do Laranja antes do caso ser publicado, antes do caso aparecer na mídia, né? Porque um dos vices do Corinthians tinha colocado um investigador particular para conduzir umas investigações. Então eles já estavam sabendo que tinha o Laranja na história. Não vieram a público, não falaram nada, isso acabou estourando depois. E o Augusto Melo também, enfim... a gente já falou bastante desse caso, mas enfim, vamos esperar aí para ver o que
vai sair dessa investigação. E já que você estava falando, mano, as brabas, como é que foram essa semana? Teve a convocação para a Olimpíada, né? Sim, tivemos a convocação para a Olimpíada. Essa semana foi uma sequência muito pesada, né, para o Corinthians, né? Feminino. Nós temos que agradecer quem faz a tabela, né? Que conseguiram colocar em 7, 8 dias um clássico contra o time da Vila Sônia, um clássico contra a Ferroviária, porque no feminino a Ferroviária é um dos melhores times e é um clássico, e um clássico contra o time de verde, né? Sendo que o clássico contra o time de verde na véspera de uma saída para uma Olimpíada que no futebol feminino é muito importante, tem muito mais importância do que no masculino. Não que no masculino não tenha, vale a mesma medalha de ouro, mas a gente dá muito mais importância no feminino, né? Então, acabamos que conseguimos 2 vitórias e uma derrota. Fazia muito tempo que a gente não perdia no Parque São Jorge. Se não me engano, fazia 3, 4 anos que nós não perdíamos no Parque São Jorge, né? Acabamos sendo derrotados por um time de verde, né? Isso não vai influenciar muito, nós estamos bem na classificação, vai acabar classificando tanto no Brasileiro quanto no Paulista, mas o desempenho do Corinthians é ruim. Os resultados não refletem porque nós temos um time muito superior aos outros, mas o desempenho em campo é ruim. Acho que agora tem a oportunidade de, talvez elas vão entrar de férias um período, mas talvez melhorar um pouco esse aspecto tático do Corinthians, né? Apesar de que a gente tem quase uma representação completa lá nas Olimpíadas de Paris, né? A comissão técnica é toda do Corinthians, né? Então nós vamos ter o Arthur Elias, que era do Corinthians, mas fisioterapeuta, médica, é tudo do Corinthians, né? Então nós vamos ter à disposição os melhores para fazer aqui o treinamento das meninas. E além disso, nós tivemos várias do Corinthians convocadas, né? Nós tivemos a Tamires, a Yasmin, a Yaya, a Duda Sampaio, a Jennifer e a Gabi Portillo. Se não me engano, essas são as diretamente convocadas que estão atualmente no Corinthians e outras que já tiveram e que continuam sendo do Corinthians, como Tarciane, Gabi Nunes, Adriana, né? Então é praticamente uma Sele Corinthians, né? No futebol feminino. O grupo do Brasil é bem ruim, mas vamos torcer aí, quem sabe o Arthur Elias aí, que é mágico, tira da cartola, ou se também não der, eu acho que ele vai ter uma outra chance com mais tempo de trabalho na Copa do Mundo, né? Bom, o time masculino tem um jogo essa semana, né? Vai jogar contra o Vasco, quarta-feira, 7 horas, é isso? O jogo, 7 horas? 7 horas, fora de casa, sem Garro, até o momento sem treinador. Esperamos que tenha um treinador. Depois vai ter o fim de semana de folga e vai jogar contra o Criciúma na terça-feira da outra semana, mas aí a gente vai falar mais durante o nosso próximo podcast no domingo que vem, né? Gibson, quarta-feira, fora de casa, Vasco da Gama. Então, olha, o Vasco vinha numa draga danada, acabou de conquistar uma vitóriazinha aí agora. Bom, pra gente agora qualquer jogo é importante, qualquer jogo agora é 6 pontos, mesmo que não seja 6 pontos, né? Assim, esse jogo é daqueles que tem que tentar ganhar, tem que ganhar esse jogo, bicho, tem essa, né? É um time que, enfim, tá ali passando por um momento conturbado também, tá mal das pernas, mas, cara, tá na nossa frente, né? E é melhor do que jogar do que um time que tá lá na ponta do campeonato, enfim, então é jogo pra tentar ganhar 3 pontos. Se vai conseguir, a gente já duvida, mas enfim, é jogo pra ganhar 3 pontos. Concordo com tudo que o Gibson falou. Tipo, se eu confio que vai ganhar os 3 pontos, não confio. Quando eu vi o Vasco, eu pensava 6 pontos pra nós, mas agora, o que eu vou falar? Eu gostaria que ganhasse, o Gibson gostaria que ganhasse. Eu acho que no fundo, jogador por jogador, nós tínhamos que ganhar. Sem técnico, sem nada, não sei. Acho que se tiver o empate, a gente já vai estar feliz. Não, eu vou dizer uma coisa ainda. Eu sempre insisto nisso, né? Que jogar contra o adversário já tá jogando contra o momento dele no campeonato. Não contra o desempenho dele na tabela, né? O Vasco, que vinha ali muito, mas muito mal, né? Nas últimas 5 partidas, ganhou 3. Ou seja, tem mais vitórias nas últimas 5 partidas do que a gente tem no campeonato. Então, embora seja um time que estava ali embaixo junto com a gente, agora está começando a descolar, conseguiu hoje chegar num patamar ali já no meio da tabela, ainda é um time que a gente tem que tentar arrumar 3 pontos em cima deles, né? A ver
a gente precisa pontuar. Quantos pontos nós vamos levar, não sei, mas a gente precisa desses pontos. E é um time que o Romero gosta de fazer gol, então eu acredito que nós vamos pontuar contra o Vasco. Agora, quantos pontos? Não sei, eu adoraria falar 3. Mas na altura do campeonato, qualquer ponto que vier, estamos no lucro. É um pouco isso mesmo, Dudu. Acho que agora o Corinthians não pode ficar sem pontuar, não pode passar uma rodada em branco. Mesmo que seja um empatezinho, a gente precisa. Esse ponto vale muito. Tem que fechar a casinha, fazer os caras atacar, receber as porradas, não levar gol, né? É importante. O Corinthians, nessa semana, a partida que ganhou, marcou gol primeiro. E ir atrás do contra-ataque e jogar contra o time que, assim, se ficar 0-0, 1 ponto, tá bom também. Eu acho que esse que é o negócio, entendeu? E aí, numa próxima partida em casa, a gente começa a ir atrás de outras coisas. Acho que primeiro o Corinthians precisa parar de perder pontos, parar de levar gols, e aí depois a gente começa a pensar em evoluir para uma coisa mais, vamos pra frente, entendeu? Acho que o momento do Corinthians não tá pra desperdiçar pontos. É isso então, meus amigos. Vamos encerrando esta live, encerrando este podcast 396. E o Gibson vai lembrar as nossas redes sociais. Bora, vamos lá. Estamos ao vivo aqui no YouTube e no Twitter, ou X, ou X. Temos também o Facebook, o Instagram, SoundCloud, iTunes, Deezer, Spotify, Telegram e TikTok. Todos eles Irmandade Corintiana com TH, só no Twitter que é Irmandade Timão. E fala, Dudu, meu amigo, semana que vem estaremos de volta. Nesse mesmo bate-canal, 7 horas da noite, domingão, para falar dessa partida aí contra o Vasco e projetando o restante da semana. Espero que com uma semana um pouco mais tranquila, já com um técnico, para que a gente possa ter mais uma história feliz dele, assim, uma história que a gente se inicie o ano de 24 agora com um técnico, comece de vez, que a gente possa sair desse Z4 o quanto antes. Se não agir essa semana, né, talvez seja tarde demais. Nós temos 2 jogos importantíssimos aí, Vasco e Criciúma. Eu sei que nós vamos falar do Criciúma na próxima semana, mas são 2 jogos que servem para reabilitar o Corinthians. E depois na outra semana joga com o Grêmio. Então quer dizer, temos até o fim de julho para sair dessa zona do rebaixamento de vez. Passou julho, esquece, porque aí vai ter um monte de campeonato junto aí que vai virar a casa da mãe Joana mesmo. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado. Conto com a presença de vocês na semana que vem. E vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!